E o último tipo básico de gráfico do Plotly que eu queria apresentar para vocês são os Mesh 3D. Então eu quero criar superfícies tridimensionais que a gente pode ir interagindo com elas e visualizando ela de ângulos diferentes. Então para isso eu vou criar aqui 3 vetores bem grandes, de tamanho n, no caso 70, e eu vou criar, vou multiplicar ele por alguns valores só para a gente ter, como é que eu vou dizer, amplitudes diferentes entre cada um deles. Então eu criei uma variável x que vai ser 70 vezes essa variável aleatória, um y que é 55 e o z igual a 70. Então se a gente quisesse visualizar eles, por exemplo, vamos colocar aqui o x, eu tenho alguns exemplos do x aqui, o y também, e assim por diante. E eu quero visualizar isso aqui em 3 dimensões. Eu poderia utilizar o heatmap, mas ele não ficaria muito bom, porque lembrem, ele precisa de um valor categórico. Então, caso a gente queira visualizar 3 dimensões e a gente quer especificar a terceira dimensão, que é algo que a gente não consegue nos histogramas em 2 dimensões, o Mesh 3D nos ajuda bastante para isso, fica um gráfico bem legal, bem interativo. Então, para isso eu vou vir aqui, vou colocar um go.figure, vou passar o data e o parâmetro que ele pede é Mesh 3D. Aqui eu abro parênteses e passo x como sendo igual a x, y igual a y e z igual a z. Eu vou colocar também uma opacidade de 0.5 e vou visualizar isso aqui. Como sempre, faltou só o fig.show. Então reparem, aqui a gente tem um gráfico tridimensional das variáveis x, y e z combinadas. Eu vou reduzir um pouquinho esse gráfico para a gente ver como é que ele se comporta. E eu poderia vir aqui e ficar dando um zoom e olhando melhor essa superfície, entendendo como é que ela se comporta. Como ela foi feita a partir de valores aleatórios, a cara dela não diz muita coisa pra gente, mas se porventura isso aqui fosse latitude, longitude e altura de um terreno, eu poderia plotar até a topografia dele utilizando Plotly. Visualizar como é que ele se comportaria aqui, um mapa, ficaria bem legal de se ver. Então é um gráfico bem simples de se fazer, vocês reparam que não tem muita complexidade aqui, eu poderia só no máximo aqui trocar a cor dele. Vamos passar aqui, por exemplo, um RGB, FF0912. Ele aceita RGB, trocou para um vermelho aqui, e fiquem à vontade para trocar da forma como vocês quiserem. Então é isso, espero que tenham entendido essas funções mais básicas do Plotly. Todas que eu apresentei até agora são as principais, existem muitas outras na documentação, mas vocês vão perceber que toda a essência do Plotly ela é muito parecida com a que eu apresentei lá no começo e que eu vim apresentando até aqui. É a gente criar uma figure, passar um data e dependendo do tipo de gráfico que eu criar, eu vou trocar lá o tipo de gráfico diferente. E se eu quiser criar múltiplas representações, eu uso make subplots. Espero que tenha ficado claro e na próxima aula a gente vai começar a estudar o Plotly Express, que é uma simplificação desses métodos que a gente viu aqui, só para conseguir criar alguns gráficos um pouquinho mais fácil através de uma função que o Plotly nos apresenta. Então, até a próxima!